Olá, seja muito bem-vindo ao Válvula Podcast. Eu me chamo Rubens Dourado E aí pessoal, aqui quem fala é Renan Camargo. e você está ouvindo o Visual Division dos Strokes. Pô, cara, o Diga. tema hoje é um tema bem intrigante, né, cara? Hoje é um tema meio de tiozão, né, cara? É um, é um filme meio de tiozão, né, cara? Tu acha, cara? Pouco, cara, um pouco. É um tema meio maduro, assim, sabe? Não é muito para um público infanto-juvenil, assim, né? Digamos assim, por assim Sim, dizer. sim, sem dúvida, é um filme Eu acho que maduro, né, cara? eu acho que a pessoa tem que ter passado por algumas coisas já, né, pra entender melhor o filme, né? Sim, o meu irmão mais novo foi ver esse filme realmente. Deve ter odiado. Não tem, exatamente, não tem como, cara. Tu realmente tem que entender, né, o lance da empatia, né? Cadê a explosão, né? Ele falou. Como é que é? Ele deve ter falado, cadê as explosões, né? Cadê a ação, né? Pois é, cara. Vamos abordar a sinopse do filme? Tu quer começar? Eu confesso que eu não fiz nenhuma anotação aqui, eu vou falar assim, mas, sabe, na raça. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que o diretor começa o filme, né? Uhum. Apresentando eles de uma forma bem legal, que é eles num terapeuta, né? Os Sim, dois no sim. terapeuta e daí ela começa falando dele, né? Que ele veio do nada, Uhum. ele veio de um estado pobre, que é Indiana, né? Uhum. Aí ele foi pra Nova York e tal, jovem, né? Aí eu fiquei Uhum. assim, caramba, isso explica muita coisa, né? Por ele vindo do nada, né? De uma família pobre, desestruturada, Sim, sim. ele é extremamente certinho, né? Ele é extremamente metódico. Exatamente. Meio E que aquele medo de repetir os erros, né, do passado da isso, família isso, dele. isso impacta totalmente na relação deles, né? Que Com certeza. ela reclama que ele só liga pro teatro. Mas o teatro Uhum. é a vida dele, né? Porque ele construiu aquilo do nada. Aí Sim, e o que acaba também sendo um antagonista no relacionamento, né, cara? isso, e ela é o oposto, né? Ela já é de uma família de artistas, né? Uhum. Então ela fica nessa dualidade de, poxa, será que eu sou mãe de família? Será que será que eu vou cuidar do meu filho? Ou será que eu tô perdendo a minha vida de estrela de cinema? Engraçado que o filme, né, logo no começo já apresenta um elemento fundamental, né, da história, que é a carta, né? Isso, exatamente. Já começa apresentando os dois, né? A psicologia dos dois, assim, por assim dizer. Eu achei muito interessante, cara, porque é meio que aquela nossa visão, né, que a gente tem quando a gente está apaixonado, ou até mesmo quando a gente ama, né? E é uma visão até certo ponto romântica, né, da outra pessoa. Só que no caso dela, né, que no caso do relacionamento deles, eles já estavam no período do precipício, né, cara? É aquele luto, Ela né? tá, isso, ela tava lendo aquilo, mas ela tava ao mesmo tempo discordando daquilo que ela escreveu com tanta certeza, né? Sim, porque justamente realmente ela não sabe o que ela quer da vida dela, assim. E já ele sabe, porque ele veio de uma família desestruturada, né? Ele veio do nada, então ele sabe muito bem o que ele quer da vida. Ele tem certeza do que ele não quer, né? Ele sabe o que ele não quer, né? Ele sabe exatamente o que ele quer. Tanto que ela até fala, não, ele é um bom pai de família, né? Ele Sim, sim. cuida da Cara, eu, casa, ele cara, eu vi 3 vezes esse filme. Na primeira vez, rolou uma empatia imediata com o cara, porque realmente eu me identifiquei em alguns pontos e tal. Uhum. Só que na segunda vez que eu vi o filme, eu comecei a ponderar algumas coisas. Pô, peraí, Ele não é tão não é santo, né? isso, não é bem assim. Eu acho que tá Sim. tudo. Eu acho que os dois estão conspirando pra dar errado, entendeu? Tipo Sim, isso. sim, Aí na sim. terceira vez, cara, eu comecei a criar uma empatia muito maior pela Nicole Barber, né? Que é vivida pela Scarlett Sim, Johansson. sim, porque ela tem o dilema dela, né? Ela tem os dilemas de mãe, Sim. né? De uma atriz. E Uhum. isso impacta na relação deles, né?
Pode ser que ela também tenha, tipo, conspirado para que tudo desse errado, mas também a gente percebe que ela tá num sofrimento muito grande ali com aquele processo, né, cara? Porque pra ela poderia ser diferente. Eu acho que ele, pela maior falta de flexibilidade, né, meio que dificultou um pouco as coisas, tu não acha? Sim, 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 com certeza. Até pelo aquilo que eu te disse, né? O teatro, a companhia de teatro que ele construiu do nada, né? Uhum. Se tornou tudo para ele, né? Então ele começa digamos assim, bypassar ela, né? Sim, Ela sim. ela se torna só um instrumento para ele, né? Para ele consolidar aquilo que ele construiu. E ele utiliza aquela desculpa, né? Ah, eu te utilizei, né, como minha estrela principal e tal. Isso. E nós conquistamos o tão sonhado, né, reconhecimento. Porém, tudo aquilo foi tudo muito maquiavelicamente, né, arquitetado, né, cara? Se tu perceber, né? Será? Tipo, na terceira vez que eu vi o filme, eu comecei a perceber que aquilo era uma desculpa, sabe, cara? Uhum. Eu entendi aquilo como uma desculpa. Uhum. Tipo, ele tava pensando primeiramente no sucesso profissional e o relacionamento meio que tava de segundo plano. E ele aproveitou, colocou ela no barco e meio que usou ela, sabe, pra alcançar aquilo que ele tanto queria. Ele precisava de um rosto bonito, né? Sim, sim. E o que tu acha da relação do filho? Onde que entra o filho, assim, na relação deles? Cara, essa relação vai se desenvolvendo mais pro meio do filme, né? Vai mostrando um pouco melhor como é que é essa divisão, né? O peso, né? De ter um filho, né? Quem tem o maior peso de influência sobre o filho, né? Fica aquela gangorra, né, cara? Aquela gangorra que é horrível para esses momentos, né? De término de relacionamento, claro. Sim. Eu quero abordar uma coisa no final sobre isso, sabe? Porque eu acho que o isso é filho, muito profundo. E o filho para ele é muito importante, né? Porque como ele veio de uma família desestruturada, né? Um filho para ele é quase que um troféu, né? Assim, tu percebe, né? E ele luta pelo filho e não tem realmente esse aspecto. Não poupa esforço, né? Não poupa dinheiro para conseguir a guarda, né? Daí que entra toda aquela questão dos advogados, né? O filme aborda muito isso, né? Como o advogado é sagaz, né? De tirar o dinheiro dos outros. E o discurso, né, é altamente maleável e tal. Sim. É um discurso que agrada, né? Exato. Tipo, tu tem a primeira etapa do filme, que é a etapa da negação, né? Os dois negam, aliás, ela principalmente nega o que escreveu, né? Ele até tá disposto para ler. Isso. Por quê? Porque tudo aquilo tá sendo muito mais tranquilo para ele, entende? Sim, aquele processo, porque ele tava dando de ombros, né? Tu percebeu que ele tava dando de ombros pro processo de separação e não tava levando muito a sério? Tipo, alguma hora ela vai desistir. Sim. Eles né? Tu vê que o filme aborda um pouco, né? Resolução de conflitos, digamos, orgânica, né? E uma resolução de conflitos via burocracia estatal, né? Tu vê que eles tentam, talvez tentassem resolver assim, de uma forma mais orgânica, né, entre os dois. E meio que alguém sugere pra ela entrar com o advogado, né? E meio que eles não utilizam o sexo, né, como ferramenta, né, cara, pra, sei lá, mudar um pouco o clima das coisas, né, cara? O filme ele meio que foge, né, desses outros filmes assim que abordam mais essa relação carnal, né? Coloca o sexo quase como quinto plano, né, cara, na escala do relacionamento, de importância. Nesse filme o que eu acho que pode ser um pouco exagerado, mas assim, dá uma aura, né, dizendo que o ambiente proporciona, digamos, muito mais tranquilidade pra coisa andar, né, do que o próprio só que não sei se tu lado carnal, né? Só que eu não sei se tu percebeu lá no meio, assim, já quase no final do filme, os dois começam a se arrepender, assim, tu percebeu? Percebi. Deixa no ar, assim, né? Que, poxa, o que a gente tá fazendo, né? Que merda. Mas tipo... Mas agora... Tampa buraco, né? Mas agora já é tarde demais, né? Tipo...
Pô, sabe aquela... Peraí, calma lá. Sabe aquela... Que vai chegar aí, cara. Não, mas é... Assim, vai. tu tem aquele período, assim, também do lance da separação, né? Como tudo começa. Ela divulga, né, pra ele que vai ocorrer mesmo a separação, né? Tá me ouvindo? Tô, fala. Bom, deixa eu recapitular aqui. Tu tem aquele processo que começa a andar, que é o processo da separação, né? Que ela, digamos, deixa ele informado do processo, né? Sim. Aí tem aquela corrida, né? Aquela corrida desesperada para o que eu vou fazer, né? Porque meio que ele tá muito acostumado com aquela vida, né? Com aquela rotina, com aquela... Pra ele, o fardo era bem menor, né? Tu percebe? Isso, exatamente. Justamente, retornando àquilo que eu falei. O teatro pra ele era tudo. O teatro pra ele supria digamos assim, o vazio existencial dele. Porque ele veio do nada, então aquilo pra ele é tudo, né? Tipo, o teatro, tudo, aquilo é tudo pra ele. Já pra ela não, não supria essa vida, né? Tu percebia como ele era crítico com ela nas atuações? Sim, bastante. E isso influencia, né, o fato dela ter se separado, né? Poxa, ele só me critica, eu não tenho voz nessa porcaria de teatro e tal. Ele adotou uma postura de chefe, né? Eu sou só um objeto, né? Isso. Complicada essa análise aí. E, cara, e a família dela? O que tu achou desse processo aí de separação? Eles estavam muito apegados a ele. Eu acho engraçado, né? Porque uma coisa que aborda no filme que como a família fica tão atrelado, né? Tu se atrela tanto a família da outra pessoa que depois parece que tu tem que quebrar uma corrente, né? Pra te separar. Isso acontece, né, cara? Tu cria um vínculo tão grande, né? Que isso acaba, sei lá, tornando mais trágico a separação, né? E tu vê que a mãe dela tratava ele como um filho, né? Eu fiquei assim, caramba, eu me identifiquei com isso, cara. Caramba, momento desabafo aqui. Caramba, que bosta que esse cara tá passando. Cara, assim, pra ti esse é o pior período, assim. É o período do desprendimento. Do desapego, assim. Né? Do desapego, isso. Né? E aí aquela cena que a irmã dela entrega, né, aquele envelope, né, com o processo e tal. Aí fica assim com uma cara, caramba, por que tu tá fazendo isso, né? Eu fiquei, caramba, que merda, né, cara? Meio que, assim, ela não tem convicção do que ela tá fazendo. Tipo... Só que ela acha aquilo importante, ela acha aquilo fundamental. E a irmã que entrega, né? Tipo, a irmã que entrega, né? E fica aquele clima bosta, assim, caramba. Cara, ficou muito comédia romântica essa parte, né? Eu achei triste essa parte, cara. Tem um humor, né? Tem um humor, mas é um humor ácido, cara. Aquela irmã dela fazendo contraponto ali, né? Tem um humor meio sutil, né? Quase que... Um humor quase que sadomasoquista, né? Isso, cara. Mas eu quero outra cena que tu ressalta. Cara, a pergunta que fica nessa parte é o seguinte, que ela não tem certeza, né? Mas mesmo assim ela acha aquilo fundamental, o ato da separação, do divórcio. O amor é suficiente pra manter um relacionamento? Eu acho que, cara, é complicada essa pergunta. Tu acha que o amor acho que não, cara. É suficiente pra manter um relacionamento? Eu acho que não, cara. Eu acho que tem outros fatores envolvidos, né? Faltou pra eles, assim... Eles ainda se gostam, né? Se tu perceber, assim, um pouco. Sim. Né? Rola uma química carinho, ainda, né? Só que falta outras coisas, né? Falta cumplicidade, né? Faltou... Lealdade. Lealdade, faltou eles se ouvirem mais, né? Faltou um pouco de desapego, porque a relação é isso, né, cara? A relação tu vai meio que se esquecer, né? Tu vai te esquecer, né? Tu vai se... digamos assim, como é que eu posso dizer? Desapegar de si mesmo. Exatamente, tu vai se desapegar de si mesmo e vai viver aquela vida dois, né? E... Aí, sim, tu conclui então que o amor não é suficiente para manter um relacionamento. Eu acho que
a ideia de que você não vai ser totalmente feliz, eu acho que é mais importante, sim. Que você não vai ser 100% feliz, né? E ela achava, né, que ela ia ser plenamente feliz, né? Sim, o que a gente começa a ver com o desenrolar da separação, Uhum. que pode ser que não, né? Pode ser que não, exatamente. Aí que ela fica, puxa, será que... O que a gente tá fazendo, né? Eu percebi, assim, Quando que tu percebe isso naquelas discussões mais calorosas dentro do meio do filme, tu percebe isso, né? Sim, é aquela cena lá que eles estão no... É um hotel, né, que ele tá, né, em São Francisco, né? Não, ou em Los Angeles, Eu né? acho que isso, é o primeiro apartamento dele, eu acho, lá, né? Que ele tá Isso, ainda lá em Los Angeles, mobiliando. né? Uhum. Pô, aquela discussão ali, hein? Cara, Caramba, que cena, hein, cara? pô, aquela cena ali merecia o Oscar, Fala- né, cara? Sim, falar aqui pro pessoal, né, Ah, que... cara, aquele filme ali, esse filme Hum. me lembrou um pouco o filme de Woody Allen, cara, assim, sabe? Ah, tem- sim. tem E a Scarlett é uma queridinha, Ah, né, do Diabo. é verdade, tem um quê, né, de Woody Allen, né? Esse filme, assim. Sim, ela fez Vicky Cristina e Barcelona, Pô, que é um filme que eu recomendo. esse filme é bom. Que foi? Esse filme é bom, mano. Esse Eu filme é- recomendo pro pessoal que tá acompanhando aí o podcast, Vicky Ah, cara, Cristina e Barcelona. tem um filme com um ator. Qual é o nome daquele ator lá, o principal? Tu sabe o nome É dele? o Adam Driver. Isso. Tem um filme com ele que é do Scorsese. Que é um filme é um filme bem desconhecido, cara. É Silence. Eu acho que eu já ouvi falar, não sei qual é. Assim. É sobre jesuítas que foram pro Japão pregar o evangelho. E Tu eles- chegou a assistir? Muito bom, cara. Muito bom esse filme. Pode crer. Muito bom, cara. Putz, é um filme assim que é meio lado B do Scorsese, assim, sabe? E é recente. O Scorsese é um gênio, né, cara? Muito bom, cara, esse filme. Muito bom. É com ele, Vamos lá. é com ele É. e com aquele que fez o novo Homem-Aranha, sem ser o mais recente, aquele. O Amazing Spider-Man. O Andrew Garfield. Isso. Pode crer. Fica a dica Vamos aí. lá, cara. Vamos lá. Sim, tu tem um anúncio do divórcio, tem um clima de velório, né, cara? Um Sim. relacionamento completamente dividido. E aquele pensamento assim, eu acho que ele tá se cobrando muito mais sobre a situação e tal, Uhum. com o pensamento, né? E o meu filho, né? O que vai acontecer com ele? Uhum. É porque quando é muito sutil, né, cara, essa mudança, porque tu perde um pai, cara. Tu perde um pai e ele vai ter cada vez menos influência na vida daquela criança, cara. Isso, e. Ele vai ser o cara que vai visitar no final de semana. Pô, cara, isso é foda, né, cara? E ele... Enquanto o cara que a mãe dele, no caso, escolheu, vai conviver com ele o tempo todo. Mais Olha que o peso pai, né, cara? Mais que o pai, né? Mais que o pai, cara. Poxa, deve ser uma sensação, assim, humilhante, né, cara? Cara, é humilhante, exatamente. Eu me essa sentiria, palavra. cara, eu me sentiria humilhado, cara. Eu acho que é o Aí nessa hora eu é a entendi, morte, né? É a morte em vida nossa. pro homem, né? Nessa hora eu me senti assim, caralho, cara, eu não queria passar por Porque isso. tu gerou uma vida, né? Com uma pessoa, com tua parceira. Sim. E aquilo que foi gerado, né? Basicamente tu não vai ter influência alguma na E criação ele vai. dela, E ele. na educação dela. Sim, e ele vai ter mais a personalidade do padrasto do que do pai, né, cara? Exatamente. Nossa, já pensou, Eu cara? fiquei, Já caramba, pensou? eu fiquei, cara, eu não queria passar por isso, velho. Aí passa 10 anos, tu olha pro teu filho e tu vê o padrasto dele. Tu vê os trejeitos, né? Tu vê como ele fala, tu Que vê merda, né, cara? como ele pensa, né? Eu sei que tem homens que não ligam pra isso. Eu sei. Tem homens, mas vamos deixar bem claro aqui. Mas tem homens, né, que valorizam e tal, Aham. né? O ato de ter filho, Sim. né? Sim. Porque isso é de uma grande importância, né, É, pra cara, sociedade e tal. complicado, cara. A separação é complicado. Sabe que vi uma estatística, foi na Fátima Bernardes. Então se foi lá, então é verdade. Que fonte. Um abraço pra ela. Um abraço aí, Fátima. Tamo junto. Um abraço, Túlio. Meu Deus.
Um abraço pro William Bonner também, não pode faltar, né? Nosso grande âncora aí. Isso, que fez parte da vida da Fátima Bernardes por tanto tempo aí. Sim. Por sinal, né? Que por sinal, uma grande separação também, né? Exato, Porra, cara. A história do aí, casamento. Cara. Meu, a história deles, cara. Muito essa história. Isso. Olha o gancho, né? Exatamente, cara. E a gente pegou o gancho, né, do grande filme agora, né? Foi. Pra vida cotidiana, né? Sim, cara. A arte imita a vida ou vice-versa, né, cara? Exatamente, cara. William Bonner, não se sinta mal com o que a gente falou aqui sobre relação pai e filho. Supere. À distância. Pois é, cara. Ah, tá. Aí tinha visto a estatística que depois da morte, a dor que mais pesa no psicológico da pessoa é a separação, né, cara? Sim. E de fato né? É um luto, né, cara? Dói o coração. Meio que aquele teu outro ser, né? Ele morre, né, cara? Uhum. Tu é uma pessoa. Tem uma dor né? física. Tem uma dor física, porque não tem, cara? Tu é uma pessoa com a outra, com o teu companheiro, né? Aí quando tu separa, aquela pessoa morre, né, cara? Sim. E fica assim, tu fica meio que é como se fosse aquilo. É tão, digamos assim, confortável, né? Tu tá naquela situação ali. Não confortável, né? Tipo, é uma zona de conforto, né? E tu meio que... Eu até me impressiono com pessoas que têm vários relacionamentos, isso, e conseguem sair de facilidade. Tu sabe que o Freud, ele percebeu, né, que ele recebia milhares de pessoas no consultório dele, que as pessoas mais tristes eram as pessoas que tinham mais parceiros amorosos. Sem dúvida, né? Curioso, né, cara? Porque tu tá em busca de felicidades que são completamente diferentes, isso, né, cara? E tu tem muita comparação também. Exatamente. Tu tem muitos níveis de comparação. Então tu fica naquela neura, né? Putz, caramba, mas o outro tinha isso. Não, mas o outro tinha aquilo. Isso, e ele vira tipo É um loop infinito, né, cara? Exato. E ele identificou isso, né? Que tipo, as pessoas que menos tinham problemas eram as que tinham, tipo, sei lá, 2 parceiros. Né? Que louco, né, cara? Que louco. Pois é. Mas enfim, continuando. Então é isso, né, cara? Muito interessante, cara, muito interessante. Mas assim, aí tu tem aquele passo que eles conhecem os advogados, né? O que tu achou das figuras lá, cara? São caricatas, né? A outra... Sensacionais, né? A doida lá Que atuações, hein, cara? Pô, estereótipo máximo, né? Da advogada, né? Barraqueira, assim, né? Tipo... labiosa, tal... Vai convencendo ela. Que atuação dela. E do famoso Ray Liotta, né? Que é o outro advogado do Charlie Barber. Mas tem aquele também que é um velho, que ele é todo... Sim, no mundo da lua, assim, né? Também. Daí depois que entra, ele contrata aquele outro, que é mais casca grossa, né? Que foi isso, bro? Isso o quê? Barulhão. Não foi aqui. Caramba, vamos recapitular aí. Sim, aí tu tava falando do coroa, do advogado. Pois é, primeiro ele contrata um velho, né? Que ele é todo, assim, todo brincalhão e tal, né? Aí depois... Eu achei ele com umas piadas tão maquiavélicas, né? Meio melancólicas, né? Ele falou tipo assim pra ele, ó... O que tu pode fazer é esperar, o teu filho vai crescer e um dia ele vai saber quem que tá com a razão. Ele falou basicamente isso. Sim. Bem objetivo, né? Bem objetivo, né? Tipo, espera aí, só espera. Mas eu acho que ele fez um corpo mole na hora da negociação ali com a outra advogada, né? Totalmente. A outra é mais sagaz, né, cara? Com certeza. Mais sagaz, tu vê que ele já era... Que advogado, hein? Que advogado. Sim, ele já era um advogado, se não me engano, ele era criminal, ele foi pra varar da família, sei lá o quê. Meio que ele tava só fazendo uma ponta, assim, né? Aí, só pra explicar aqui pro pessoal, né? Esse advogado, ele é o mais simples, é um advogado que não exige tantos recursos financeiros, né? Isso, E o Charlie Barber, né? Ele percebe que ele vai precisar de um advogado mais casca grossa, mais ambicioso, né? Aquele advogado que cobra caro, porém, né? Traz algum resultado, pelo menos
o resultado que o Charlie Barber almejava, que era a guarda do filho, né? Sim, sim. E fica a dica aí, né? O barato sai caro, né? Exatamente, o barato sai caro. É, Cara, e que outra cena tu destaca assim no filme, cara? Outra cena assim, e, que tu ficou assim, assim, caramba, que cena, hein, cara? Essa cena aqui eu merece achei genial a cena do julgamento, do julgamento. que os advogados começam a apontar Ah, e sim, sim. e isso entregar algumas coisas que os parceiros entregaram, né, para eles, É. algumas coisas bem da intimidade deles, né, cara. E sabe o que é Eu achei engraçado? essa cena aqui. Sabe quando tu joga, tipo, na cara da pessoa Sim, o que ela fez, entendeu? Tu tinha perdoado, mas tu joga na cara mesmo assim, né? Só pra ofender mesmo. Foi basicamente aquilo, né, cara? sim, E cara. aquilo é baixo, né? Tu percebe que eles foram até o fundo do moralismo, perderam tudo, eles abdicaram de tudo ali, do caráter, da É. moralidade, e começaram a atacar um ao outro, né, cara? Entrou um pouco do ódio, porque onde tem amor tem ódio, né, cara? Onde é sério, É a bicho. água e o Onde tem fogo, né, amor. cara? Isso, onde tem amor tem ódio, cara. Vai ter algum desentendimento em que um vai ficar um pouco mais, Sim, entendeu? sim, No sim. caso foram os dois, né? Aham. E engraçado, né? O que eles falam é praticamente verdade tudo, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles Não. começam, eles ficam sem graça, bicho. Sim, sim. Ambos ficam sem graça. Porque eles percebem que nossa, a gente fez isso, entendeu, né? Sim, Eu fiz cara. realmente isso. Eles ficam envergonhados, né, cara? E o juiz fica lá sem saber o que fazer. Inclusive ele até adia, né? Parece, né? A decisão, né? Dá Uhum. uma adiada lá e. Isso, isso. Aí depois dá um corte, né? No filme e já parece assim meio que se resolveu, né? Eu achei essa cena sensacional. Mas vamos lá. Cara, teve o luto sexual, né? Que ficou um ano praticamente sem nada. E ele tomou aquela atitude, né? De puro mau caratismo. E ficou com a colega Ah, de trabalho dele, pegou né? a doida lá, né? Sim, sim. Isso. Uma, uma, uma atriz, né, dele lá que realmente Porra, tinha um bem. amor platônico por ele, né? O Sim, negócio da. sim. Porra, cara. Aí ele acabou ficando assim, mas tipo, ele queria se afastar dela, né? Meio que ele sabe que ele fez uma cagada Sim, e sim. que ele acabou iludindo ela, né? E Uhum. acabou sendo desleal com a parceira, né, cara? Mesmo com um ano de luto sexual, né? Sim. Pô, eu não O que tinha, que tu acha, eu cara? não O que tinha, que tu acha eu não disso? tinha percebido, cara, que foi um ano. Um ano. Foi um ano, foi um Sério, ano. cara? Eu não peguei essa parte. Sério. Cara. Pô, então o casamento deles era mais merda que eu pensei, cara. Se tornou merda. Se tornou, né? Pô, o cara tinha Scarlett Johansson, cara. Ah, O que cara. dizer, né, cara? Não, mas assim. Não, pra te ver que parâmetros de Cara, beleza, né, sabe que não entram nisso. o ser humano sempre vai querer a grama do vizinho, né, cara? Impressionante, né? Aquela nunca tá satisfeito, né? O ser humano nunca Tu tá acha que foi satisfeito, esse né? o fato da traição dele? Acho que tem um fundo, cara. Tem um fundo, assim. Pô, eu tô Sim, aqui e verdade. tal, tô perdendo a minha vida. E até fala, pô, eu era um diretor foda, jovem. Uhum. Poderia estar pegando várias mulheres, sei lá o quê. Aí dá a Hum, desculpa, não, mas tem que ficar com raiva. Não foi porque eu peguei ela, foi porque você não me dava atenção, sei lá o quê. Ele dá uma desculpa lá esfarrapada, né? Tu percebeu? sim, sim. Bem esfarrapada, né? A desculpa é eu comi a outra porque você não me dava, né? É, tipo isso. Tipo, a É desculpa a bem desculpa padrão, né? típica, né? É padrão. Sim, e curioso, né? Porque Mas pelo visto ele não se esforçava muito, né? cara, é uma relação realmente complicada deles, cara. Não, mas supõe assim, um ano sem nada, cara. O cara não Uhum. tentou nenhuma vez, eu acho. Não, ele tentou mais duas, vamos supor. Eu não, como eu não entendi, tipo, ela tava em Los Angeles, tava fazendo. Não, o que aconteceu é que eles estavam tendo esse entrave de. Aham, Ele estava desejando permanecer em Nova York,
por causa da peça dele, né, na Broadway, que ele acabou, né, sendo chamado, né, para apresentar na Broadway. Aham. E ela estava com pretensões de morar na Califórnia, né, no caso em Los Angeles. Sim. Aí estavam nesse desentendimento. E ela estava argumentando que o fato dela não poder nem escolher para onde eles vão, está atrelado ao, digamos, caráter dele de querer controlar, né? O caráter controlador dele. Sim, sim. O que de fato tem um fundamento. Eu acho que tem um fundamento que ela abordou. Porém, eu acho que isso é algo que tem que ser muito bem conversado, sabe, cara? Tu não pode chegar jogando pedras, entendeu? E reivindicando espaço, entende, cara? Porque aquilo não foi causado em um mês. Aquilo estava instaurado há anos. Eles foram casados há quantos anos? 10? Cara, eu 12? não sei exatamente. A idade do menino, o né? tempo. É, vamos supor. Acho que a idade era 10 anos a idade dele? 10, 12. Isso, por aí. Por aí, né? Não, pouco menos. 8, será? No máximo 8, né? É, 8 ou 7. É. Pô, bastante tempo. Aí, cara, pois é, exatamente isso. Cara, sabe o que eu acho, assim? Ele sabia muito bem, assim, que casamento não é pra ser feliz, é pra tu construir algo. Já ela tinha uma visão meio que platônica, digamos assim, do casamento, né? Ela Ninguém achava- é feliz no casamento, cara? Não é que seja feliz, assim, eu acho que vai ter mais momentos tristes, sabe? Eu acho que... Cara, eu acho que a felicidade não existe, é o primeiro ponto. Não, exatamente. Tipo, tu vai ter lampejos de felicidade, né? Assim, E ele sabe disso. O principal sabe disso. Ela não, ela meio que não sabe disso. Sabe que eles não entendem? Que esse mecanismo de ser feliz, que é momentâneo, digamos, altamente dependente de tuas ações. Se tu não te esforçar para promover aquela felicidade, mesmo que mínima, sabe, de 5 minutos, uma felicidade de 5 minutos, Aham. aquilo não acontece, cara. E eles estavam meio que esperando, né, algo acontecer. Um milagre, né? E isso é complicado, cara. É que não acontece, bicho. Não acontece. Vai acabar, vai murchar, vai murchando. E eles chegaram num ponto que eles se amam. Só que a mágoa tomou conta, bicho. E isso é um caminho sem volta, né? Eles estavam num caminho sem volta, né? Foi Tu tanta... entende esse nível, né, cara, do relacionamento? como foi fica assim. tanta mágoa, né? Tanta coisa pendente, tanto desentendimento, né? Que Isso, chega um ninguém ponto... cede, ninguém cede. Chega um ponto que não tem mais como voltar, né, cara? Uhum. O ser humano não consegue superar isso, né, cara? Cara, Tem a questão do ego, né? Cara? Sim, O ego e o ego dos dois é inflado, é né, muito cara? inflado, né? Porque eles são artistas, né? Uhum. Então, todo artista tem... Pô, eu sou um artista, né? Pô, eu sou foda pra caralho. Interessante essas tuas visões, cara. Esses teus aforismos, cara. Interessante. Mas é um filme sobre dois artistas, né? Que abdicam daquela glória, né? Pra tentar construir algo, né? Tu percebe que é isso? Então todo artista é? Todo artista é um cara cheio de ego, né, cara? Sim, todo artista é egoísta em si, né? Ele é egoísta. Egoísta e quer ser reconhecido por algo que talvez ele nem seja, né? Isso, até porque ele acha que... A maioria dos artistas não tem dom para aquilo que eles fazem. Isso é um fato. E eles acham que são especiais, né? Uhum. E tu vê que os dois se acham muito especiais, né? Isso é verdade, cara. Ela com a atuação dela e almejando dirigir a primeira peça dela, né? Sim. E ele que é um diretor, né, que está sendo cada vez mais cotado, requisitado, né? Cara, vamos abordar assim, a gente chegou na parte dos entendimentos deles, né? Que é ali no meio do filme pro final. Cara, pronto. Separou. Sim. Digamos aqueles encontros dele com o filho dele, né, cara? Que encontros melancólicos, né? Putz, cara. Putz, grila, cara. Cara, aquela parte que ele sobrou pra ele assim. Entra no carro, porra! Tipo... Essa parte? Não, aquela parte eu achei bem triste. Meio que sobrou o fim do Halloween pra ele, né? Eles vão
Eles vão Nossa, assim, cara. vão pegar as balas, né? Eles só pegam umas merrecas assim. Nossa, cara. Porra, cara, que cena triste, né, cara? Com certeza, E a pessoa melancólica aquilo aí, pra um, né? a pessoa aquilo pra um pai, né, cara? Uhum. Cara, caralho, velho. Pô, eu não consigo nem fazer meu filho se divertir, né, cara? Eu acho que isso acontece com aqueles pais, né, que não têm, digamos, tanta. São bem intencionados, mas não têm tantas condições, né, para servir seus filhos. É Sim, claro que eu não tenho é tempo, claro né, que não é cara? obrigação tu servir filho nenhum, né, cara? Negócio de ficar mimando filho, jogando não sei o quê. Toma, meu filho, toma, não sei o quê. Isso não é educar, né, cara? Mas assim, tu quer dar um agrado, né, pro teu filho. E o E pior, né, que o filho começa a ver assim, poxa, mas ficar com a minha mãe acho que é mais legal, né? exato, e ele se esforça pra cacete pra agradar o Ah, filho dele e não obtém nenhum retorno, né? Porque a programação se torna merda devido às eventualidades que acontecem lá, né? aham, E, e ele não consegue suprir a falta da mãe. sim, E sim. nem a mãe, ele não sente falta da mãe. Ele sente falta da mordomia que ele tem quando Aham, ele tá com a mãe, do né? ambiente, do ambiente ali da casa dela, né? Da família dela e tal. Isso, da internet, de ficar no Ah, celular, né, e tal. sim, sim. É, E olha aí, e tem um outro ponto. Quando o filho não fica com o pai e o pai quer, digamos, se esforçar para ter a atenção do filho, o pai tenta de todas as maneiras chamar a atenção do filho, né? O que causa ali um desconforto, porque a criança tá querendo fazer suas atividades do mesmo jeito que ela faz na casa da mãe, né? aham, e Mas a criança não tem a consciência, né, que o pai tá se esforçando, eu acho. exatamente, Pra ela, esse ponto é ela importante. só quer a maior diversão, né? Isso. Me sirvam, né? Me sirvam. É, Eu sou me o, sirvam. o sol de vocês, né? Sim, Girem em torno de mim. sim. É, eu só estou aqui para vocês me servirem, né? Exatamente, cara. Assim, vamos abordar a Cara, parte mais delicada agora. cara, e aquela cena que Hum. vai aquela, acho que é uma assistente social, né? Que que vai vigiar, tipo, ver como é que é a Que rotina dele, cena, hein, né? cara? Que Nossa, cena. cara. Caraca, que merda, cara. E ele se corta assim. Sim. E E ela é toda assim, né? Ela é toda aquela profissional lá, né? Ela é metódica, toda né? Toda. metódica, né? Pode crer. Aí ele vai abrir a porta assim, tá todo ensanguentado. Ela, ai, sai, não encosta em mim. Mas é complicado porque ele já tá tentando se esforçar ao máximo, né, cara? Ele tá dando tudo de si e o moleque não ajuda, o moleque fica carrancudo porque o moleque é mimado, né, cara? Tem todos esses É, aspectos aí, né, cara? E é. meio que ele não influencia tanto na educação. Tipo, ele chama a atenção da criança, a criança olha pra ele, mas quem cuida de mim é a mamãe. Entendeu? Tipo isso, né, Sim, cara? porque a Que... mãe, tipo, a mãe cuidava dele, né? Se tu perceber, né? Tipo, Uhum. cortava o cabelo dele e tal, escolhia as coisas, escolhia o Aí, cardápio, né? isso aí vem um mala desse me pegar no final de semana, me tirar do conforto e ficar cobrando que eu fique dando atenção pra ele, né? A criança pensa isso, né? Putz, grila, cara. Pior que é, cara. Que situação. É, cara, filme E é um vamos pro drama, né, final, cara? É um vamos drama. pro final. Aquela cena do final lá, cara. Que ele chega, se depara com o novo namorado Não, dela, né? peraí, tem uma outra cena que o portão dela meio que dá problema, né? Daí ele vai Uhum. lá, tipo, de madrugada, assim, aí ela eles começam a conversar e tal, ela corta o cabelo dele, né? Aí eles vão se despedir Hum, assim, ela vai fechando o portão, né, devagarzinho, aí os dois assim se olham, poxa, o que que a gente tá fazendo, né? é o meio que Aí é fecha, a despedida final é a aí, né, despedida cara? final, né? Aí eu fiquei, Uhum. caralho, fiquei assim, caramba, bicho, que A merda. sensação que eles ficam é tipo. É, por que eu não me esforço? Dá pra eu me É, esforçar porque, um pouquinho, né? É uma pergunta, né? Dá pra eu me esforçar só um pouquinho? Será que vai voltar tudo como era antes, né? sim, sim, tipo, poxa, a gente tem um filho junto, né? Isso. É. Mas enfim, continue. Vamos abordar a questão do final, né, cara? Que eles chegam e estão na casa e se depara com aquele, com aquele cidadão. Sim.
Pra ser bem legal com ele, né? Isso, uma almofadinha, né? Aham. Um tampa-buraco lá, cara. O que Sim. tu achou daquilo, bicho? Cara. Cara, Já passou por uma situação dessa? não, graças a Deus não, cara. Puta merda, Que pergunta, cara. hein? A pessoa, Que pergunta. caralho, eu acho que eu me matava, cara. Bicho, Eu acho que é mais eu vou te digno, ser cara. sincero, Eu eu acho que é também, mais cara. digno. Acho que é mais digno. Cara, às vezes. Engraçado, né? Às vezes, cara, se tu para pra perceber, Hum. tu perecer na solidão, acho que é o ato mais digno, né, cara? Sim. Exatamente. É o ato, É é o uma ato, visão triste, né? é o ato mais nobre, né, cara, do que tu se submeter a umas coisas dessas. Cara, aí eles estão se preparando, né, cara? Que eles vão se Putz, colocar cara. fantasias, né? Sim. Aí, Não, e ele chega e ele tá brincando com o cara, né? não, isso, o filho dele Oh. tá se divertindo, Que merda, tá né? se divertindo com o fantoche lá, né? Sim, com sim. mala. E aí tem a parte que ele lê a carta dela, né? Não, aí ele sobe, né? Putz, Aí ele encontra com o filho dele, né? E o filho dele aham. Tá lá lendo, né? achou lá a carta que ele fez, né? Falando sobre a. Não, ela que fez Não, sobre ele. ela fez falando Isso. sobre o Charlie Barber, né? A Sobre- Nicole falando sobre o Charlie. Exatamente, que ela não quis ler no terapeuta, né? Isso. E ela chega, encosta na porta e começa a ouvir ele lendo e se emocionando, né, cara? Que momento, hein, bicho? Sim, sim. É. Essa cena aí, cara, me causou. Aquela- Sério, bicho, eu chorei pra cacete nesse filme. É uma das Eu cenas, sou é um uma cara das muito. cenas, é uma das cenas mais tristes mesmo essa, cara. Isso, eu sei que pega mal e tal, mas sacanagem. Não, eu sou um cara muito, muito sensível, cara, pra essas coisas, sabe, cara? Sim. E esse filme toca na essência, né, cara, do que é amor, do que Na é separação, né? qual é o valor da família, né? O valor da família, E o peso da separação, né? o peso da separação, Que é luto. tem um custo, né? Tudo tem um custo, né? Você se Exato. sentir livre, né? Tem um custo, né? Tem um preço. Aí eu me pergunto, será que vale a pena essa liberdade? Pois é, aí que fica no ar, né? Fica no ar, né? Isso. Essa cena fica no ar. Será que valeu a pena? Isso. Né? E olha aí, o que eu achei de um toque obscuro e muito profundo do diretor do Noah Baumbach. É Baumbach. Baumbach. Cara, ele coloca a fantasia do Charlie, bicho, justamente de esqueleto, cara. De Homem Invisível, Não, né? de fantasma. Não, de não. fantasma. Homem Invisível. É Homem Invisível? Homem Invisível aquele. É não um lençol que ele joga em cima? Não, Homem Invisível. Ele até fala uma hora no filme. Não, pô, tu tá confundindo. Homem Invisível é quando ele sai no Halloween com a criança. Ah, sim. Na cena final é fantasma, cara. Sério, cara? Fantasma. Presta atenção nisso, cara. Que merda. E a família tá vestida de dos Beatles. né? Sim. Isso. E ele tá de fantasma, bicho. Ele morreu pra aquela família. Caralho, que bosta, né, cara? Olha essa metáfora obscura, cara. Sim, semiótica. Eu né? achei de uma profundidade isso de um toque. E quando eu vi essa fantasia, cara, eu falei, puta que pariu. E tipo, e eles são os Beatles, né? Tipo, eles são o quarteto mágico, né? Uhum. E ele é Yoko Ono. É, Sacanagem. Só uma piada, né? Ele é o fantasma, cara. Ele morreu pra aquela família. sim. Ele morreu pro filho dele. Ele morreu pra ex-mulher dele, pra Nicole. Entendeu? Será E que ele o cara morreu tomou pro- o lugar. O cara é o Ringo Starr. O cara tomou o lugar do antigo baterista. Tô fazendo uma alusão aqui aos Beatles. Será que é isso, cara? Não, é uma viagem minha, mas ele é o fantasma, cara. Ele é o... Ele morreu ali. Fica a reflexão, né, cara?
Aí ele anda todo desleixado, né? Aquele jeito dele. Cara, ele virou E um ela bosta, vai- né, cara? Vamos ser sinceros. Ele lembrou aquele integrante de banda, né, cara? O cara Aquele peso morto, Sabe? né? Isso, exatamente. Aquele cara que a gente pode substituir na próxima semana, né? Sim. Cara. E ela Cara, é vai. isso, né, cara? Ela vai. Tipo, E tipo. Não, diga. não, tipo, pra ela tá tudo bem, né? Ele se Isso. fudeu, né, cara? Ele se fudeu, cara. E ele aqui, ó. Foda-se meu cadastro, foda-se meu sapato, não ligo. E ela vem num ato, né? Num ato de muita elegância e educação, vai lá Aham. e Toma essa faz migalha o aí, né? favor. Faz o favor. Isso, exatamente. Toma o troco, toma a migalha do pão, o resto. Cara, Toma a única coisa de carinho que eu posso te dar. que merda, cara. E a coisa mais carinhosa que eu posso te dar é amarrar teu cadastro agora. É, Né? chegamos a esse consenso, né? Exato. Que ele termina o filme sendo um bosta, né, cara? Isso. Cara, ele era um Ai, diretor cara. conceituado, bicho. Ele tava E ele termina crescendo fazendo e tal, pecinha assim né, de tipo no quinta ramo categoria, né? do teatro. E ela tava. E ela não era ninguém, cara. Ninguém ouvia falar dela. Porque ela tinha feito um filmezinho, né? Tipo, um Adolescente, filmezinho, né? Tipo, mais um besterol americano, né? Sim, E, tipo e isso. ela atuou lá no filme. Aham. Aí o pessoal tava conhecendo ela muito mais por essa participação no filme, que ela mostra os peitos, né, inclusive, Aham. do que pelo trabalho no teatro, né, cara? Ela virou tipo Ela ficou mais. um vulto, né, pra sociedade dos artistas, né? Sim, sim. Sim. Aí no fim das contas ela mora em Los Angeles, ela tem um cara lá. Bom, a gente não sabe muita coisa sobre esse cara, né? Aparentemente ela tá em Beverly Hills. E isso, ela tá morando super bem, ela mora Super numa bem, boa né? casa. Boa cara. Ela cria o filho dela mora com ela, provavelmente deve estudar, né? Sim, ela virou Nas proximidades. Ela tava começando a dirigir filme, né? Se eu não me engano também. Como é que é? Ela tava começando a dirigir filmes. Exatamente. E ele. Cara. É, cara. Ele se fudeu. Vamos ser sinceros. Mereceu. Eu não queria usar esse termo, cara, mas eu acho que o verbo foder é exatamente o que aconteceu com ele, bicho. Mas aí, fica no ar, ele mereceu? Cara. Profunda essa pergunta, mas eu diria que ele não fez o que ele poderia, né, pra evitar aquilo. Ele poderia ter feito mais. Essa que é a minha resposta da pergunta. É. Cara, relacionamento é esforço mútuo, cara. Sim. É uma plantinha que tu tem que ficar regando, né? Todo dia, né? Exatamente. Tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção. Tu não pode largar de mão. É, não é só aquele. Não é só aquela paixão, né? Bro, eu acho que chegamos no consenso, né? É isso. Ah, chegamos ao consenso. Vamos resumir. Ele se fudeu com brincadeira. Mas aí, bora aí. Cara. Mas vamos lá pro que interessa. A nota pro filme. Minha nota pro filme, nota 9. Cara, pelo drama, pelo os temas que ele aborda, assim, sabe? Pelo jeito que ele aborda, de um jeito diferente. Uhum. Pelo fato dele tocar nas feridas, né? Eu vou dar um 8. E de uma maneira diferente, né? É, cara? de uma maneira- Tudo ali é original. Eu nunca vi um drama Não é apelativo, de né? casal. Hã? Não é apelativo, né? Isso, sem utilizar, digamos, de argumentos de política, sem entrar muito nesses parâmetros, né, de Sim. o que é certo, o que é errado, né? Uhum. Mas sim, ele entra nos parâmetros do que acontece, da realidade, né? É um relacionamento que não ele não é tão, tipo, digamos assim, distante, né, da realidade. Exatamente. Todo mundo eu acho que se identifica, pelo menos com alguma cena, né, cara? Sim, com certeza. Com algum momento do filme, né, bicho? Com certeza.
É isso, bro. Foi um prazer, cara. É isso, cara. Eu queria pedir pro pessoal que tá escutando até agora pra curtir, né, no nosso canal no YouTube e dar um like, né, no Spotify, porque a gente Sim. teve bastante streamer no Spotify, mas pouca gente curtiu, assim. Acho que não foi nem 10%. Sério, cara? Poxa, Ah, deu, pessoal. tem... Vamos lá, pessoal. Ó, a gente teve 200 acessos lá, mais de 200, e só teve 12 follows. Cara, inclusive eu até me esqueço às vezes de curtir, sabe, as coisas do Spotify. Eu não sei como é que funciona no Spotify, pra ser bem sincero, cara. Como é que é? Tipo, tem um botão lá de se inscrever? Como é que é? A gente vai aprendendo aos poucos, né, cara? Ah, cara, Eu acho que o que Uhum. no YouTube conta mais, né? Eu queria agradecer o pessoal que veio pelo Flow Podcast também. Entrou um pessoal, bastante gente entrou agora no canal. Pô, que massa, cara. Queria Grande abraço aí pros pessoal aí. Queria agradecer Obrigado, ao galera, por pessoal. acompanhar. Mandar um abraço pro Monark e pro Igor. Sei que eles não vão ouvir, mas fica registrado, né? Sim. E bem-vindo todo mundo aí no canal. Sinta-se à vontade pra sugerir tema, né? Exato, com certeza. E é isso. Aqui é um espaço democrático, né? Do entendimento da arte, do debate, das ideias. Aqui tudo pode, cara. A nossa ideia é só bater um papo com vocês, com nossos amigos, né? Trocar uma ideia. E é isso. Sim. Não tem nada de sobrenatural, nada. A gente não tem pretensão de virar o Felipe Neto, né? Sim, cara. Até porque, né, é complicado a gente se tornar o Felipe Neto, né? Acho que vai ser necessário um exercício mental muito. Se bem que nós temos um vasto público infanto-juvenil, né? Entrando agora no canal. Sim, que massa, cara. Não, todos os públicos são bem-vindos, Sim, né, cara? sim. Mas, assim, Desde os meninos, né? Uma coisa a gente garante, a gente não vai falar merda tal qual Felipe Neto, cara. Isso a gente não vai fazer nunca. Aliás, um abraço pro Felipe Neto aí, tá escutando a gente. Sim, Felipe Neto, sou seu fã. Nada pessoal, nada pessoal. Sim, nada pessoal, aqui é só negócio. Pois é, cara. Falou, bro. Um abraço, cara. Fica com Deus aí. Falou. Falou, pessoal.